Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos iniciando mais uma aula de tópicos de geometria, né? Para você que é novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever agora, né? Ativar também o sininho da notificação para poder ter mais informações a respeito dos conteúdos que estão chegando aqui para vocês o tempo todo, né? E também pedir para você dar o like no vídeo para poder aumentar o nosso status aqui nos canais do YouTube, né? Então, primeiramente, vou dizer para vocês que nós vamos trabalhar com os pontos notáveis de um triângulo, né, nessa aula, e também falar um pouco sobre as sevianas. O que são as sevianas? São aquelas retas, né, ou segmentos de reta que partem do vértice e que vão ter algum tipo de propriedade relacionada ao triângulo que você está estabelecendo, né? Seja uma mediana, seja uma bissetriz, ou seja uma altura específica. Então, vamos trabalhar primeiro com as sevianas e depois vamos falar dos pontos notáveis estabelecidos por essas sevianas nos nossos triângulos, tá certo? Então, vamos iniciar a aula, pega seu materialzinho aí para a gente poder começar a falar sobre esse assunto. Bom, o que é importante, né? Nós vamos destacar então os pontos notáveis do triângulo, bem como as características e utilidades dentro da geometria. Você vai ver que muitos exercícios saem, né, do momento em que você consegue interpretar essas sevianas, né, que são essas retas, né, que determinam aí características específicas dentro de um triângulo, e aí com essas características você consegue resolver vários exercícios. Então é bom que vocês aprendam e, mais uma vez, reforçando que triângulo é um assunto que aparece demais, né, nos principais vestibulares aí, inclusive o Enem. Então, olha só. Primeiro, mediana. O que é a mediana, pessoal? A mediana vai ser uma seviana, ou seja, vai ser um segmento de reta que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, se você pegar um desenho aí para poder avaliar, no caso aqui, ó, o M seria o meu ponto médio aqui, ó. De qual lado? Do lado BC, né? Então o M é o ponto médio do lado BC. O que seria então a mediana? A mediana seria uma reta que partiria exatamente do ponto A aqui e iria tocar exatamente o ponto M lá no lado oposto, que seria o lado BC, que é justamente o ponto médio do lado BC. Fiz um outro exemplo aqui para vocês que seria relacionado ao ponto B, né? Ao vértice B aqui, né? Eu vou partir do vértice B e vou tocar o N. O que seria o N aqui para nós? O N seria o nosso ponto médio de quem? Do lado AC. Pronto. Então, o N é o ponto médio do lado AC e o M é o ponto médio do lado BC. Obviamente, eu teria uma outra reta que sairia do ponto C e chegaria lá no lado AB, tocando exatamente o ponto médio, né? Então, eu já consigo concluir, pessoal, que para cada vértice eu consigo traçar uma mediana. Então, vamos recapitular. O que é uma mediana? A mediana seria um segmento de reta que une o vértice A até o ponto médio do lado oposto. Depois, o vértice B até o ponto médio do lado oposto. Vértice C até o ponto médio do lado oposto. Tá certo? Então essa é a ideia de mediana. É uma seviana que parte de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Depois a gente vai ter a mediatriz. Pessoal, a mediatriz não se classifica como uma seviana e o fato é simples, né? Ele não parte de um vértice, tá? Então é uma reta que é perpendicular ao lado do triângulo, passando pelo seu ponto médio. Como assim, professor? Não consigo visualizar pela escrita. Tudo bem, vamos colocar aqui no papel, né? Colocando aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Se eu pego o lado AB, lá naquele ponto N é o ponto médio do lado AB, tá? Então, o N, o ponto N, ele é o quê? O meu ponto médio do lado AB. O que eu quero mostrar para vocês? Para ser uma mediatriz, eu preciso que eu trace uma reta que passe pelo ponto N e, ao mesmo tempo, que ela seja perpendicular ao lado AB. Isso é ser uma mediatriz, tá? Então percebam, eu consigo traçar uma mediatriz para o lado AB e, se eu quiser também, eu posso traçar uma mediatriz para o lado BC ou uma mediatriz para o lado AC. Então, pensando no lado BC, olha só, o ponto M, ele é o nosso ponto médio
do lado o quê? BC. Então, para eu traçar uma mediatriz, eu preciso primeiro localizar esse ponto médio e depois fazer uma reta que seja perpendicular, ou seja, que forme 90 graus com o lado BC. Então aí eu tracei uma reta R e essa reta R, ela é a mediatriz do lado BC. Por quê? Porque ela toca o ponto médio e ao mesmo tempo forma um ângulo de 90 graus com esse lado BC. Então, para ser mediatriz, eu preciso de uma reta que seja perpendicular a um dos lados do triângulo e ainda que essa reta tenha que passar obrigatoriamente por esse ponto médio desse lado estabelecido, certo? Então, não confundir mediana com mediatriz. O que é a mediana? A mediana seria o nosso segmento de reta que parte do vértice e toca o ponto médio. Não importa o ângulo que ela vai formar com o lado. Se a gente recapitular aqui, ó, vou até voltar aqui para vocês, ó, não importa o ângulo que ela faz aqui com o lado oposto, ó, ela está fazendo um ângulo aqui que não é 90 graus, ó. Nem esse são 90 graus, tá vendo? Então a mediana, ela parte do vértice, obrigatoriamente ela tem que tocar o vértice e tem que tocar o ponto médio, independente do ângulo que formar. Já a mediatriz, ela precisa simplesmente tocar no ponto médio e ser perpendicular ao lado. Não me importa se ela vai passar pelo vértice ou não, tá certo? Então essa é a grande diferença entre mediana e mediatriz. Próximo aqui que a gente vai fazer é o quê? A bissetriz. Pessoal, a bissetriz eu acho que é a mais simples, é a que a gente mais trabalha. É uma seviana que vai partir do vértice, dividindo esse ângulo desse vértice exatamente ao meio. Então, fazendo dois ângulos congruentes, tá? Então, é uma semirreta ou um segmento de reta de origem no vértice que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Pessoal, esse aí eu nem tenho muito o que falar. Não me importa onde ela vai tocar no lado oposto, não me importa o que vai acontecer. Me importa que ela divida o ângulo exatamente ao meio, tá? Então ali, ó, no meu ângulo A, eu dividi, tem um segmento ali que é o AD, e esse segmento AD, ele está em laranja e está dividindo o ângulo do vértice A em dois ângulos de tamanhos congruentes, ou seja, Φ e Φ, tá vendo? Se eu pegar ali o que está em azulzinho, que seria o segmento de reta BE, esse segmento de reta BE, ele é bissetriz do meu vértice B, né? Então ele está dividindo ali em dois ângulos iguais, idênticos a θ, congruentes e com valor igual a θ. Eu poderia também traçar aqui mais uma reta, né, que dividiria o ângulo C em dois ângulos congruentes também. Nesse caso eu coloquei só dois para não poluir o nosso desenho, tá? Então a bissetriz, ela é talvez seja o mais fácil de ser observado aí, né? É simplesmente um segmento de reta que vai cortar o ângulo do vértice, que ela parte exatamente em dois ângulos congruentes, tá certo? Depois a gente tem a altura. Pessoal, a altura, a gente sabe que para medir a altura, normalmente o que você faz? Se você quer medir a sua altura, você vai, encosta numa parede, determina onde você está tocando, né, no seu ponto máximo na parede, depois vai lá com a régua e mede. Por que a gente utiliza a parede como parâmetro? Porque a parede ela vai formar 90 graus com o solo. Então, para você medir a altura, pessoal, sempre você precisa, qualquer que seja a altura ou distância, você precisa sempre estabelecer um ângulo de 90 graus para poder estabelecer essa altura. Então, é por isso que você tem aqui, ó, uma seviana, que é a reta, o segmento de reta que vai partir de um vértice, né? E vai tocar o lado oposto, formando 90 graus com esse lado oposto. Independente de onde tocar, tá? Ele tem que formar 90 graus. Ou com prolongamento dele, porque tem casos que você não vai conseguir traçar exatamente dentro da figura do triângulo. O que eu quero te dizer aqui é que a altura estabelecida vai ser sempre com relação a um vértice e o lado oposto, tá? Então você vai ter uma altura relacionada do A com o lado BC, você vai ter uma altura do B estabelecida com o lado AC e você vai ter a altura do vértice C estabelecida com o lado AB, tá certo? Então é muito importante que vocês entendam todo esse aspecto, porque as alturas também, para cada vértice você estabelece uma determinada altura, tá bom? Então nesse caso aí, ó, a altura seria estabelecida com o segmento AH, né? O AH seria a medida em linha reta, formando 90 graus com o lado oposto, tá ali, ó. Essa é a altura do vértice A relativa ao lado BC, tá? Então eu vou dizer o seguinte, que AH
é a altura relativa ao lado BC, tá? Então eu posso ter aqui, ó, alturas estabelecidas relativas ao lado AB, ao lado BC ou ao lado AC, tá? Então se eu pensasse aqui no lado B, a altura formaria aqui, ó, exatamente um ângulo de 90 graus nessa posição, tá? Então seria mais ou menos isso, né? Então eu teria aqui, ó, que esse segmento B, sei lá, vou jogar aqui um valor de um ponto P qualquer, tá? O BP seria nada mais nada menos do que a altura relativa ao lado AC. Tudo bem? Tudo tranquilo? Essas partes, pessoal, de trabalhar com as sevianas, estabelecer quem é cada uma, é bem tranquilo. Se você anotar, você não perde nenhuma questão com relação a isso. Aí agora a gente vai trabalhar com os pontos notáveis especificamente. Ou seja, quando eu fizer a junção. Porque assim, ó, se você olhar, cada triângulo, ele vai ter para cada vértice, né? Ali, ó, 3 sevianas. Uma que é a altura, uma que é a bissetriz e outra que é a mediana. A altura está em verde, a bissetriz está em pontilhado azul e a mediana está no seu na cor alaranjada. Se você for observar, além dessas 3 sevianas, você também tem uma reta que vai tocar o ponto médio formando 90 graus, que é a mediatriz. O interessante é que todo triângulo vai ter 3 medianas, porque ele tem 3 vértices, né? 3 mediatrizes, porque ele tem 3 lados, 3 bissetrizes de novo por terem 3 vértices e 3 alturas por terem 3 vértices. Então, todo triângulo vai ter, nas suas componentes, 3 medianas, 3 mediatrizes, 3 bissetrizes e 3 alturas, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver como acontece a junção dessas 3 medianas, depois das 3 mediatrizes, 3 bissetrizes e 3 alturas, formando o que a gente chama de pontos notáveis, tá? Então, olha só, baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas do triângulo. Então, quando você desenha um triângulo, você tem lá os 3 pontos onde você vai ter os pontos médios dos lados. E se você ligar o vértice a esses pontos médios, você está traçando 3 medianas. Quando você cruzar 3 medianas, você vai encontrar um ponto específico, que é o ponto chamado de ponto G. Por que, pessoal, ponto G? Porque ele é conhecido como ponto gravitacional. Nesse lugar aí, pessoal, se você pegar uma figura e apoiar a ponta de um lápis nesse ponto G, essa figura vai conseguir se equilibrar. Ou seja, toda a massa do corpo fica estabelecida e concentrada nesse ponto que é o ponto de gravidade. Então, esse ponto gravitacional, por isso o nome ponto G, ponto gravitacional, ele nada mais é do que o centro da sua figura, é o centro gravitacional da sua figura. É aí que se estabelece o equilíbrio, tá certo? Então, onde é que eu faço o encontro das 3 medianas? Lá no ponto chamado baricentro. É o ponto de encontro das 3 medianas do triângulo. Além dessa característica física que a mediana estabelece, o encontro das medianas estabelece a partir do baricentro, você também tem as 2 características importantes relacionadas à geometria. Então, se ligue nisso aqui, ó. Sempre que você encontra o ponto gravitacional, que é o ponto G, você estabelece uma repartição na sua mediana, ou seja, no seu segmento AM, no seu segmento BN, no seu segmento CP, uma proporção de divisão. Como assim, professor? O baricentro divide cada mediana em 2 segmentos. O segmento que contém o vértice é o dobro do segmento que contém o ponto médio. Ou seja, pelo desenho aí eu já consigo te mostrar isso. Ó. Se você olhar para o segmento de reta laranja, que é o AM, você vai perceber que de A até G eu tenho 2x de tamanho. E de G até M é apenas x, ou seja, a proporção é de 2 para 1. Né? Então, se ela tivesse 30 centímetros aí de comprimento total, o segmento AM, 20 centímetros estaria na parte de cima e 10 centímetros estaria na parte de baixo. Proporção de 2 para 1. A mesma coisa acontece para as outras medianas aí. Ó. A BN, se você observar, eu fico com 2y para a primeira parte até o ponto G, e depois do ponto G até o ponto médio eu só consigo ter o valor de y. Então, de novo, divisão de 2 para 1. E isso é uma propriedade que se aplica, pessoal, a qualquer triângulo. Existe, então, uma proporcionalidade quando você encontra o baricentro da figura. O que é essa proporcionalidade? Essa proporcionalidade diz que
Do ponto do vértice até o segmento, até o ponto do baricentro, você tem sempre a proporção de 2, enquanto do baricentro para o ponto médio, você tem a proporção de 1. Então, se você olhar para a reta, para o segmento de reta PC, que seria o rosinha que está estabelecido aí, eu teria 2E para a parte do C até o G, e depois do G até o P apenas Z. Então sempre vai haver a proporção de 2 para 1. Essa é a primeira grande propriedade aí que você precisa lembrar e que vai ser cobrado de você em algum momento aí, em alguma questão, tá? E a outra observação é que as 3 medianas vão dividir o triângulo original, que é esse triângulo ABC, em 6 triângulos de mesma área. Como assim, professor, mesma área? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se eu destacar essa áreazinha aqui, ó, que eu vou chamar de área 1, essa área 1, pessoal, ela vai ser numericamente igual, por exemplo, a essa área 2 que eu acabei de destacar aí, ó. Que vai ser igual à área 3 que eu acabei de destacar. E assim sucessivamente. Ou seja, as áreas de cada pedacinho desse aqui, ó, que eu estou colorindo de amarelo, ó, todas elas que eu estou colorindo de amarelo, têm o mesmo valor numérico. Então as áreas A1, A2, A3, vou até escrever aqui, ó. Área 1, área 2, área 3, 4, 5 e 6. Eu vou dizer que numericamente a área 1 vai ser igual à área 2, que vai ser igual à área 3, área 4, área 5 e área 6. Então as áreas são numericamente iguais, tá? De cada uma delas. Então, se eu souber a área de uma delas e multiplicar por 6, eu descubro a área do meu triângulo total, né? Então eu posso dizer que qualquer uma dessas áreas, vou deixar aqui só a área 1, ela é 1/6 da área total do triângulo ABC, tá certo? Então, se eu souber a área do triângulo total, vai ser a área de um pedacinho delas. Se eu souber a área de um pedacinho delas, eu sei a área do triângulo total. Essa é a segunda característica geométrica importante aí quando se envolve o ponto de encontro das medianas, ou seja, o baricentro. Então, baricentro, encontro das medianas, tá? Próximo ponto notável, pessoal, é o incentro. O que é o incentro? É o ponto de encontro das 3 bissetrizes. E o nome incentro não é à toa não, tá? Incentro significa que o centro de uma circunferência coincide exatamente com esse ponto que é o encontro das minhas bissetrizes. Lembrando que bissetriz é o segmento de reta que vai fazer o quê? Vai partir o ângulo do vértice exatamente em 2 ângulos congruentes, tá? Então ali, ó, alfa e alfa, beta e beta, gama e gama. A linha laranja dividiu o vértice C em 2 ângulos gamas, a verde dividiu em 2 betas, o ângulo B, e a rosa dividiu em 2 ângulos alfas, o vértice A, o ângulo do vértice A, tá? O que é de tão interessante e que tem que ser destacado aqui, pessoal? É que o incentro é o centro da circunferência que vai ficar inscrita no triângulo. Ou seja, eu consigo desenhar uma circunferência que fica inscrita com o centro coincidindo com esse ponto que é conhecido como incentro. Então, qual que é a característica mais interessante disso? É que a distância entre esse ponto e o lado do seu triângulo vai ser sempre estabelecida a partir de um raio, né? E esse raio, então, ele é o raio da circunferência que está inscrita no triângulo, ou seja, está dentro do triângulo, tá? Então, o incentro é o ponto do plano equidistante dos 3 lados do triângulo. Muito importante isso aí, porque você consegue estabelecer alguns exercícios onde você não precisa falar que essa reta laranja, ou essa reta verde, ou essa reta rosa, elas estão dividindo o ângulo ao meio. Então, a sua teoria é de conhecer que se está com esse desenho dessa forma, uma reta que você trace ali passando pelo centro da circunferência vai ser justamente a sua seviana bissetriz, ou seja, o seu segmento de reta que vai dividir o ângulo ao meio, tá? Então fiquem atentos com esse formato de desenho, porque sempre que tiver um triângulo com a circunferência inscrita nesse tipo de triângulo, você já sabe que se houver uma reta que sai do vértice e toca o centro da circunferência, essa reta vai dividir o ângulo exatamente em 2 ângulos iguais, em 2 ângulos com valores iguais, congruentes entre si, tá bom? Depois a gente vai falar do circuncentro, que tem a mesma característica, só que agora a circunferência, pessoal, vai estar
externa ao seu triângulo. E ele é o encontro das três mediatrizes do triângulo, tá? Então, olha só, eu faço um triângulo, construo as três mediatrizes. Percebam, a mediatriz é aquela reta que obrigatoriamente tem que formar 90 graus com um lado e que tem que tocar o ponto médio desse lado. Se eu faço essa caracterização, pessoal, o ponto de encontro dessas três retas, ela vai estabelecer o que eu chamo de circuncentro, tá? E esse circuncentro coincide com o centro da circunferência que vai circunscrever o meu triângulo. Então, ó, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. O circuncentro é o ponto do plano que é equidistante, ou seja, que está à mesma distância dos três vértices, pessoal, do triângulo. Então, onde é muito usado esse tipo de exercício? Lá na geometria analítica, a gente usa muito essa característica para poder contextualizar problemas. Por exemplo, eu tenho três lojas que estão distribuídas em três locais da cidade. Ou seja, eu consigo montar um triângulo com elas. E eu quero montar um centro de distribuição para poder abastecer todas essas três lojas. Então, o melhor local para poder estabelecer esse centro de distribuição é que ele fique equidistante das três lojas ao mesmo tempo. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Construir uma figura geométrica de um triângulo e depois fazer o que eu chamo de circuncentro, ou seja, o ponto de encontro das mediatrizes, e a partir daí eu localizo a posição exata onde eu devo construir esse centro de distribuição, tá? Então, é muito importante estabelecer isso aí, porque matematicamente você pode ter exercícios contextualizados ou até de uso no seu dia a dia, porque isso é uma ocorrência do seu dia a dia, né? Você pode ter, num futuro próximo, essa tendência de ter vários locais e ter que abastecer esse local de um único ponto específico, tá? Então, essa seria uma utilidade aí do circuncentro. Então lembre-se, o circuncentro ele é o ponto de encontro das suas mediatrizes. E ele estabelece o quê? A mesma distância entre todos os três vértices do seu triângulo, tá bom? E por fim, eu tenho o encontro das alturas, pessoal, que é conhecido como ortocentro. Tá? O ortocentro nada mais é do que o ponto de encontro das três alturas. E para esse ortocentro, a gente não tem propriedade estabelecida, tá? Diferentemente lá do ponto gravitacional, ou do incentro, ou do circuncentro, no caso do ortocentro, ele apenas define o ponto de encontro das suas três alturas e não apresenta propriedades. Aqui vale um comentário interessante, que é assim, ó. Se você tem esses 4 pontos aí notáveis em um triângulo, eu posso garantir para vocês que o baricentro e o incentro sempre vão estar localizados no interior do triângulo, tá? Então o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, e o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes, eles sempre vão estar localizados no interior do triângulo apresentado. Agora, o mesmo não acontece para o circuncentro e o ortocentro. Tanto o circuncentro quanto o ortocentro podem apresentar os pontos exterior ou sobre a linha do seu triângulo, tá? Então, só estou destacando isso porque pode aparecer em alguma questão aí de fundamentos teóricos e dentro deles eles podem tentar te confundir com relação a isso. Então, baricentro e incentro sempre estarão dentro do triângulo, vão ser pontos que vão ser estabelecidos sempre dentro do triângulo. Agora, o circuncentro e o ortocentro, eles podem estar dentro, fora ou mesmo no ponto, na linha que forma o seu triângulo, tá bom? Outra coisa que vale destacar é a questão do triângulo isósceles, pessoal. O triângulo isósceles ele tem uma seviana onde sobre ela vão se estabelecer os 4 pontos notáveis do seu triângulo. Essa seviana é aquela que faz contato com o lado oposto, sendo a base. Então, olha só. Nessa linha que liga o ponto A até a base, porque aqui ó, é o lado diferente, né? Aqui vai ser a minha base do meu triângulo isósceles. Sobre a linha que liga o ponto A até a base, pessoal, os pontos estarão alinhados. Que pontos? O seu circuncentro, o seu baricentro, o seu incentro e o seu ortocentro. Então, toda vez que você estabelece uma seviana, que é o segmento de reta que sai do ponto A e chega no centro da base BD, aí no caso do nosso triângulo, essa mesma linha ela vai ser mediana, bissetriz, mediatriz e altura
relativas ao ponto A, tá? Então, por ela ser as 4 ao mesmo tempo, a gente consegue estabelecer os 4 pontos notáveis de um triângulo sobre essa mesma linha estabelecida. Então, em um triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, estão alinhados. Pessoal, uma dicasinha interessante para vocês lembrarem aí dos nomes é o bico, né? O que é o bico? Se você pegar a primeira letra de cada uma das classificações, você consegue estabelecer o que é o nome, né? Seria então bico, né? O que é o bico, né? O B seria das medianas, encontro das medianas, né? O I, o encontro das bissetrizes. O C, o encontro das mediatrizes. E o O encontro das alturas. Então, um jeito de você tentar lembrar seria usar a palavrinha bico, né? Cada uma delas, a primeira letra vai representar o encontro de uma das sevianas e da mediatriz dos seus triângulos, tá bom? Então, lembre-se, toda vez que você tiver um triângulo que seja do tipo isósceles, essa linha que sai do ponto A e toca o lado oposto exatamente ao ponto médio, ela é ao mesmo tempo mediana, bissetriz, mediatriz e altura relativa à base, tá bom? Vamos continuar então? Outra informação importante é no triângulo retângulo, né, pessoal? O triângulo retângulo, quando você tem um triângulo retângulo estabelecido, ao fazer esse triângulo retângulo inscrito a uma circunferência, olha só como é importante você saber dessa propriedade. Sempre que você tem um triângulo retângulo inscrito na circunferência, obrigatoriamente, pessoal, obrigatoriamente, a sua hipotenusa, que no caso seria aqui o lado BD, né, que é o lado oposto ao ângulo reto, ele vai ficar em cima do diâmetro. Ou seja, a sua hipotenusa ela vai ser igual a 2 vezes o raio dessa circunferência, tá? Então, essa é uma propriedade importante para o triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo que está inscrito, ou seja, dentro de uma circunferência, ele vai ter essa propriedade. Ele vai ser retângulo justamente no ponto que é oposto ao lugar onde ele está passando pela sua pelo seu diâmetro da circunferência, tá? Uma outra coisa importante aí que vale destacar é que o ortocentro desse triângulo, o encontro das alturas dele vai ser justamente no vértice A, tá? E o circuncentro dele vai ser justamente no meio, no ponto médio da sua hipotenusa, tá? Então, o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes dele, vai ser justamente no ponto médio da sua hipotenusa, certo? Então isso aí é importante, é bom você lembrar, e lembrar também que a sua hipotenusa vai ter a medida de 2 raios. Ou seja, se você tem um raio, você conhece a hipotenusa. Se você tem a hipotenusa, você conhece o raio da sua circunferência, que está circunscrevendo o seu triângulo nesse momento, certo? Então isso é muito importante, ó, no triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto e o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa, tá? Lembrando que a hipotenusa está passando justamente no local do diâmetro, nesse momento aí da sua circunferência, certo? E por fim aqui, ó, vou destacar o triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero, pessoal, por ele ter as medidas exatamente idênticas aos 3 lados do triângulo, então eu posso estabelecer o seguinte, que as suas sevianas, todas elas coincidem com as mesmas linhas para cada um deles. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura, no caso do triângulo equilátero, são sempre os mesmos. E os 4 pontos, pessoal, coincidem. Esses 4 pontos coincidem com uma característica extremamente interessante. Ele vai dividir o seu triângulo numa das alturas em partes onde a gente vai ter justamente a proporção de 2:1 relativos àquela mediana que a gente tinha no encontro do baricentro, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um triângulo que está inscrito,
ou um triângulo que está circunscrito a um círculo qualquer, a uma circunferência qualquer, o que vai acontecer é que essas relações todas vão ser válidas. Qual é a relação? O raio do seu círculo maior, da sua circunferência maior, o que vai ser esse raio? Esse raio ele vai ser o dobro do raio da circunferência menor, tá? Então o errão, ele vai ter o valor, vou até anotar aqui, ó, o meu errão, ele vai ter o valor de 2 errinhos. E a minha altura, pessoal, estabelecida nesse triângulo, ela vai ter o valor de 3 errinhos do tamanho da minha circunferência, né? Da circunferência menor. Então, é muito interessante a gente saber disso aí, porque tem muitos exercícios que acabam saindo justamente por esse triângulo estar inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Mas cuidado! Essa propriedade só se estabelece para triângulos equiláteros, tá, gente? Então, o triângulo equilátero é aquele que apresenta todos os lados, né, e todos os ângulos com o mesmo valor, ou seja, todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos congruentes entre si. Então, se você tem essa característica e tem um círculo, uma circunferência inscrita ou uma circunferência circunscrita a esse triângulo, talvez você consiga chegar no resultado a partir dessas definições métricas aí, tá? Então, o desenho aí ele é um pouco mais complexo, mas o resumo é justamente esse, né? Que o raio maior, ele é da sua circunferência maior, ele é 2 vezes o raio da circunferência menor que está inscrita no triângulo. E a altura desse triângulo, ela vai ser justamente 3 vezes o raio do valor da minha circunferência menor, tá? Ah, é possível estabelecer o raio a partir a altura a partir do raio maior? Sim, é possível, né? Porque o que eu posso fazer aqui, ó, é estabelecer que o meu errão vai valer sobre 2 vale o errinho, né? Então, se eu substituir ali, ó, eu tenho que minha altura vai ser 3 vezes R sobre 2. Então, 3 meios de R maiúsculo, né, do raio maior, você também encontra a altura. Então, você pode encontrar a altura a partir do raio maior, você pode encontrar a altura a partir do raio menor, a partir das suas circunferências que estão inscritas ou circunscritas a esse triângulo que é equilátero, tá bom? Então fixem esse desenho aí, né? Porque ele vai ser importante para vocês em alguns exercícios que podem ser cobrados aí no transcorrer do seu ensino médio, né? E principalmente também com relação a vestibulares aí, os principais vestibulares do país e o Enem, tá bom? Gente, valeu pela paciência, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Gostaria de reforçar aquele pedido, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você ser avisado de tudo, né, que está acontecendo aqui. E também deixa o like no vídeo, que é sempre muito importante. Reforça aí o nosso status aqui dentro do canal, tá? E pedir para vocês também seguir a gente nas redes sociais lá no Physiquez, @PhysiquezGo, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima.